Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã, no nosso 25º dia de propósito dos nossos 40 dias. Estamos chegando lá para a glória de Deus e estamos trabalhando a santificação dos nossos corações, arrancando as ervas daninhas do jardim da fé. E tem algo que é contrária à fé em nossos corações, que é a dúvida. Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7, nos diz assim: Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Quando você orar, saiba que Deus não está desatento ou indiferente ou relutante ou sem vontade de te responder. É por isso que Ele está sempre nos encorajando a pedir com fé. O seu coração pode até estar bem diante de Deus e com os outros, mas as suas dúvidas durante a oração podem criar um grande obstáculo. Pedro, por exemplo, negou 3 vezes Jesus, desnecessariamente. Às vezes, nós também negamos sem perceber a fidelidade, a bondade ou a capacidade de Deus em nossos corações quando nos aproximamos dele. Esta falta de fé cria um empecilho que vai obstruir o canal da nossa vida de oração. Você vai desistir de querer aproximar-se de Deus se você não confiar nele ou não crer que ele é bondoso. Portanto, se você não tem mais vontade de orar, o problema provavelmente está num dos 4 equívocos sobre o coração e a identidade de Deus. O primeiro desses equívocos é: Deus não conhece ou entende as minhas necessidades. Sim, Ele conhece você. Ele conhece você melhor do que você conhece a si mesmo. A palavra teológica para esta qualidade da natureza de Deus é onisciência, ou conhecimento de tudo. Ele está ciente de cada vez que um pardal cai no chão. Ele sabe o número de fios de cabelos que você tem em sua cabeça. Ele determina o número das estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem nós havemos de prestar contas, diz Hebreus 4,13. E como nós já vimos, ele está completamente ciente do que você precisa, mesmo antes de você pedir, diz Mateus 6,8. Mas se ele já sabe o que se passa em nossas mentes, você pode perguntar: por que ele quer que oremos? Qual é o sentido disso? Lembre-se, a oração é uma forma de intimidade. É uma forma de conhecermos a Deus, porque oração é relacionamento. É uma forma de amarmos e adorarmos a Deus. De colocarmos as nossas vidas dentro da sua vontade e também dentro dos seus caminhos. Acessarmos e promovermos o seu reino, o seu poder e também a sua glória. Tudo isso requer inteiração. Deus poderia fazer as coisas sem a nossa participação, mas Ele é bom, Ele é gentil e então não nos deixaria de fora. Além disso, se você tivesse a capacidade como pai de saber o que se passa na mente dos seus filhos, você preferiria que eles ignorassem você? Você quereria que eles continuassem a lutar ou a ter problemas? Ou você preferiria que eles mantivessem um relacionamento com você para que eles pudessem sentir o seu amor, a sabedoria sua de maneira pessoal? É óbvio que você iria preferir que eles tivessem intimidade com você. E Deus também. Sim, Ele entende você e Ele está sempre pronto para ajudar você. O segundo equívoco é: Deus não é capaz de me ajudar. O apóstolo Paulo respondeu a essa objeção com uma das exclamações mais importantes da Bíblia, declarando que Deus não só é capaz de fazer o que quer,
qualquer coisa que possamos imaginar, como também é capaz de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, diz Efésios 3:20. As palavras originais em grego que se juntam para formar esta frase trazem a ideia de superabundantemente mais. Ou seja, quantidades muito altas, uma capacidade que vai além de todas as formas de medição humana. Isso é o que Deus tem. Isso é quem Ele é. A capacidade total e poder, a sua onipotência. Olhe para as estrelas e olhe no espelho. A sua criação revela a sua capacidade de ver as coisas de forma perfeita. Se você realmente acredita nisso, então você não deve ter dificuldade em acreditar que, se pedirmos alguma coisa com fé, do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer a este monte, qualquer que seja um monte, vá daqui para lá, e ele irá. Acreditar em um Deus onipotente significa que mesmo pessoas como nós podem ficar diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. Ele pode verdadeiramente fazer qualquer coisa. Jesus mesmo disse: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Olhe para a sua trajetória perfeita e não duvide de sua habilidade quando você orar. A terceiro equívoco é: Deus não se importa. A pergunta vem naturalmente depois que uma pessoa aceita a onisciência e a onipotência de Deus. A pergunta é essa: será que ele sabe tudo? Ele pode realmente fazer tudo? Então por que ele não me ajuda? Saber e não importar. Isso não é a pior qualidade de todos. A falta de uma ação imediata não deve nunca ser interpretada como falta de preocupação. Jesus citou as aves do céu para provar que Deus se importa. Se ele se preocupa com as aves, ele não se importaria muito mais comigo e com você? Cada fôlego é um dom de Deus, deixando evidente que ele se preocupa com você. Jesus nos deixou duas parábolas sobre oração nas Escrituras que mostram dois polos opostos: a preocupação de Deus para conosco. Um homem recebe, tarde da noite, uma companhia inesperada. A sua despensa está vazia. Então ele corre até um vizinho e pergunta se ele pode lhe dar um pedaço de pão. O vizinho diz: não me incomode. A porta já está fechada, meus filhos já estão deitados comigo, eu não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Mas o homem é persistente e, finalmente, então, o vizinho lhe dá o que ele quer para que ele vá embora. Um amigo indiferente, às vezes um juiz indisposto, Jesus mostrou que com ambas as histórias o solicitante persistente conseguiu aquilo que pedia. Ele quis dizer que Deus não é um juiz indiferente ou um vizinho que prefere dormir ou atender o seu pedido. Portanto, ele não responderia aos nossos pedidos muito mais rapidamente e de bom grado do que o juiz e do que este vizinho? Ele disse: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Jesus perguntou retoricamente: continuará fazendo-os esperar? E eu lhes digo: ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que encontrará fé na terra? Lucas 18, 7-8. Batam a porta e lhe será aberta. Portanto, ele se importa com você mais que qualquer outra pessoa em sua vida. Então, desfrute, neste momento, de mais um fôlego que ele acabou de lhe conceder. Deus provavelmente não vai fazer nada mesmo, seria o quarto equívoco. Essa não é a impressão que temos quando nós lemos Marcos 11:24. Portanto, lhe digo tudo o que vocês pedirem em oração. Creiam que já receberam, não duvide, e ele lhes concederá. Sim,
Ele está disposto a ouvir, responder, aconselhar, a confortar, incentivar, direcionar e nos salvar. Que nós possamos crer e não duvidar que o nosso Deus é soberano. E Ele pode optar por fazer ou não fazer algo também em nossa vida, mas certamente tendo a capacidade de nos ensinar. Mas Ele, exercitando ou não a sua capacidade, e o nosso dever é acreditar que Ele pode e tem um bom coração e Ele está disposto a nos ajudar. Ore diariamente ao Senhor, em oração. E se você acha que existe qualquer dúvida em relação ao poder, à onisciência e à bondade de Deus, ore a Ele. Peça que arranque esta erva daninha do seu coração. Senhor, eu creio que Tu tens um perfeito conhecimento sobre mim e sobre os meus irmãos, e que Tu nos compreendes. Eu acredito em Tua capacidade total e ilimitada de realizar a Tua santa vontade. Eu acredito que Tu te importas e está disposto a nos ajudar. Tenho certeza, Pai, que as Tuas decisões serão as mais amorosas e apropriadas em relação a cada uma das nossas necessidades. Portanto, Senhor, mantenha-nos perto de Ti, onde todas as minhas esperanças, as nossas esperanças estejam seguras e protegidas. E que nós possamos nos dirigir a Ti com toda a fé em nosso coração, não duvidando, sabendo que o Senhor está ciente, que o Senhor é capaz e que o Senhor está disposto a nos ajudar. Em nome de Jesus. Amém.